Quem tá nos cargos mais baixos, assim, de gestão, ele não tem uma referência, né? Por exemplo, ele não tem um contato tão próximo com o gestor dele, ele não tem uma orientação assertiva do gestor dele. Muitas das vezes o gestor dele, pela forma de fazer gestão, é diferente. Ele não é um cara orientativo, é um cara mais aguerrido, vamos dizer assim. Mas pontua as coisas erradas, mas não direciona para qual que deveria ser o caminho, entendeu? Ele só pontua se você erra. Então você acha um caminho por conta própria, você vai e ele pontua, tá errado. Mas aí você vai lá, acha outro caminho, e pô, tá errado. Mas ele não fala, vai por esse caminho, entendeu? Sim, Existe esse tipo de gestor no mercado. Quando isso acontecer com você que tá ouvindo a gente, cara, busque referências externas, isso tá aí. bom? Busque pessoas. E essas referências externas não precisam ser totalmente externas, tipo de outra empresa. Pode ser vindo da própria empresa que você esteja. Pode ser de outras áreas, outros setores, outros gestores que Sim. trabalham ali naquele mesmo ambiente. Talvez ele não vá te direcionar como um gestor direto seu, mas você pode se espelhar nele, pedir orientações, fazer perguntas para o time na qual ele faz gestão, de qual caminho seguir. Você talvez vai ter uma orientação. Mas o segredo é, não vá sozinho, né? Busque referências, Sim. busque uma forma, um caminho a seguir para que você não fique perdido e só batendo cabeça toda hora que você queira movimentar dentro da sua carreira. É importante, até para contribuir com o que você está falando aí, o gestor que confia na sua equipe, ele pode ficar uma semana sem na empresa que vai rodar normal, Uhum. né? Ele confia na equipe e a equipe confia nele. Isso é importante. Como é que se faz isso, né? É um trabalho árduo no dia a dia, pra você montar uma equipe para isso é gestão de pessoas mesmo, né? E o que você pontuou bem, às vezes o cara errou, ele vai lá e corrige. O cara errou e vai lá e corrige. Isso é falta de direcionamento, falta de feedback, falta de sentar com o cara e conversar o que tá acontecendo com você, se tá com algum problema. É muito. As pessoas gostam disso. A gente tá lidando com um ser humano, não é robô. Exato. Não é um robô que você põe ali, ele vai apertar parafuso pra você até a hora que você quiser, não. Ele vai. Uma hora ele vai. Vai ter momentos que ele vai estar bem, vai ter momentos que ele não vai estar. Por que ele tá errando tanto? Vamos corrigir na origem, né? Se é um profissional que você acredita, é o primeiro ponto. Você, como gestor, você tem que confiar na sua equipe, tem que acreditar nela. Senão não faz sentido. Então, o primeiro ponto é você ir na origem, né? Ir na origem e explicar pra ele, olha, você tá errando nisso. É nisso que você tá errando. Não é só ir lá corrigir, ajudar ele a corrigir. Pegar e corrigir pra ele, não. Mostrar pra ele como que corrige para ele corrigir. Você está gerando uma pessoa, você tá trabalhando o seu processo de pessoas. Isso é incrível, né? Nessa parte de manutenção que você falou. Teve algum erro de específico, vai lá e mostra pro cara. Fala que você errou nisso. Faz assim na próxima vez que você não vai errar. O cara não vai errar. E vai ficar tão grato a você, né, ao gestor, que ele vai falar, esse cara é referência para mim. Porque todo gestor ele tem uma referência na equipe. Sim, Não é verdade? sim. Então ele vai ser referência. Então, assim, e com isso você vai se tornar mais técnico e você vai crescer. É aquilo que eu te falei desde o início, que eu tô, né? É a questão do processo. Viva o processo, né? Ele vai te levar a lugares fantásticos. É isso aí. Agora me fala, o Valentim acabou de formar na faculdade, agora ele é um administrador de empresa com diploma. E aí, cara, como é que foi? Você saiu da faculdade e falou, poxa, e agora? O que que eu faço? Ou você conseguiu crescer dentro da empresa que você estava? Como que foi esse processo assim que você acabou de se Acabei de, formar? quando eu acabei de formar, eu gosto de falar isso, é engraçado, porque eu olhei, formei hoje, no outro dia eu olhei, minha vida tava a mesma coisa. Mudou nada, só tinha um diploma debaixo do Você braço. só tinha mais 4 horas a mais É, durante a noite é que não isso tinha que ir mesmo. na E faculdade. da faculdade. Então, assim, é um diploma. É importante? Claro que é suor, né? Tinha muita teoria ali. Então, cara, eu fui pro mercado. Eu fui procurar crescimento. Eu fui buscar o que eu queria de objetivo. O que que eu quero ser? Eu quero ser um gestor. Então eu vou ser. Mas é amanhã? Não, não é amanhã. Ninguém vai me contratar como gestor, como um diretor de negócios numa empresa. Não vai, eu não tenho essa know-how. O que que eu preciso fazer? Construir isso. Uhum. Então, depois que eu formei, eu fiquei 10 anos numa empresa, fui para uma multinacional, onde agregou bastante para mim. Porque eu sabia que eu direcionava meus currículos para as empresas que eu gostava, que eu via que poderia me agregar, para eu poder crescer, né? Nunca entrei na empresa, mas aquela empresa pode me agregar. E eu sempre quebrava objeção. Eu nunca me contentei com, ah, não deu certo. Nunca me contentei com isso. Eu sempre corria atrás. Sempre eu dava um jeito de ter uma solução para aquilo ali. Eu nunca. Ah, eu vou. Ah, passou, tô cansado. Não, não vou largar isso pra lá. Não. Eu não vou cansar, não. Eu, para mim, não existe. Para mim, só não tem jeito pra morte, né? O resto se tem um jeito. O Valentim, até abrindo um parênteses aqui, o Valentim ele é bem desenrolado. Eu não conheço o Valentim, eu conheci ele pelo LinkedIn, a gente tá se falando, vendo a primeira vez hoje. É.
Eu passei pra ele aqui o endereço do nosso podcast, tá? Dando um exemplo aqui. Nosso podcast fica no prédio. Então, só passei o endereço, mas não falei qual bloco, qual local, qual andar, não falei nada pra ele. Aí eu cheguei aqui, liguei pra ele, Valentim, você tá onde? Falei, cara, eu já tô aqui no podcast já. Falei, mas... Tá, eu também tô aqui na portaria. Não, já tô aqui no estúdio já. Falei, cara, como você já chegou aí, cara? Assim, É bem desenrolado, né? eu sou bem desenrolado, eu acho que é um perfil meu. É igual eu te falei, eu não aceito, cara. Tem que ter um jeito. Eu cheguei aqui falando, onde é que é o negócio? Eu vou mudar meu jeito. Eu não tenho que depender, por exemplo, É. de você pra poder achar o local, né? Eu já cheguei, já fui construindo isso, entende? Já fui Aham. construindo. Eu lembro, você até ficou surpreso mesmo. Fiquei, falei, Uai, caramba. você já chegou aí? Eu falei, já, eu já tô aqui no estúdio já. Então eu sempre fui assim. Porque 90% das pessoas, inclusive outros convidados, sempre façam isso, né? Qual andar que é? O que que eu tenho que fazer? Eu posso parar o carro? Você sempre faz um tanto de perguntas. Você não chegou, já parou o carro no estacionamento, Isso. já subiu pro andar certinho. Cheguei aqui, tava tomando café já É, com o nosso diretor ali. Falei, isso. caramba, que cara de enrolado. Eu Assim, curti, eu curti. não, obrigado, assim, eu não aceito, cara, eu não acho que é, a gente não tem que abaixar a cabeça, cara, é uma história, assim, a gente tem que ser persistente, cara, é o processo, eu não tenho que ficar te ligando, eu tenho que dar meu jeito, né, é claro que é perfil, cada um tem seu jeito, cada um, respeita todo mundo com a sua personalidade, mas eu sempre fui esse cara, formei, falei, vou correr atrás, cara, até eu conseguir, eu vou correr, patinei, claro, tomei porrada, demais, gestor me batendo, né, muito, tá errado. Mas eu levava pro coração? Não. Não, é. Não levava pro coração. Mas a hora que eu saía do serviço, dava vontade de dar um grito? Dava, óbvio, né? Ser humano, né? Dá vontade de sair correndo, vou sair dessa empresa, Uhum. não. E o meu, assim, um dos meus gestores, cara, que mais me bateu foi o que eu mais cresci. Mas Sério. quando eu falo bateu no sentido De direcionamento. direcionamento, É. não que ele era grosso, não, ele tá errado, tal, tal. Foi o que eu mais cresci, de posicionamento, de apresentação de reuniões gerenciais. Vamos explorar um pouco mais essa parte aqui, tá? Até te falando do perfil meu, tá? O perfil do Edson, sim. Eu sou bem parecido com você, nesse sentido. Eu sou muito independente. Todos os meus gestores falavam isso, sou muito independente. Até uma coisa que todos os meus gestores falavam, ver se você é assim também. O pessoal fala também que eu sou muito cabeça dura. Fala Fala, isso comigo também. caramba, velho, é um perfil muito similar. O cara que é muito independente, ele é muito cabeça dura também, porque faz as coisas por si próprio, né? Não precisa de pedir permissão pra ninguém. Ele prefere pedir desculpa do que pedir permissão. Eu prefiro frear o cara do que ficar empurrando ele. Isso aí. Meu gestor falava isso comigo, Valentim, calma. É, Vou te- Mas ele falava um ponto positivo, porque eu prefiro te frear. Toca o pau. Desculpa exato. o termo, a verdade é essa, É, toco. E eu ia, cara, eu ia mesmo, eu ia até o fim. exatamente. E o cara tem esse perfil, que nem o nosso, assim, que nem você tá falando agora, assemelha muito comigo. A gente anda muito na linha tênue ali, né, cara? Do que é certo, do que é errado. Às vezes a gente extrapola um pouco, a gente passa do ponto. É que você falou do cara tem que frear você. É, E se você gosta de ter esse perfil que te agrada de trabalhar, você tem que estar preparado a receber feedbacks muitas das vezes duro, né? Porque assim, quando você pisa fora da faixa, o gestor é, vai levantar a mão. Pô, você tá pisando em campo minado aí, cara. Não pode calma, pisar. senhor. É assim, é interessante, mas o amadurecimento leva a isso, Sim, né? E esse amadurecimento, com o tempo, você vai vendo que não é o caminho, mas é o perfil. É faz um parte perfil, do jogo. faz parte do jogo. E é importante o cara na equipe. Agora me fala desse gestor, então, que ele foi dando esses direcionamentos e foi crescendo como profissional. Você trabalhava num cargo mais baixo, num cargo mais alto? Como que era a sua interação Eu com era ele? meio, tipo assim, esse gestor, eu era um braço direito, eu era o direito, um outro companheiro era o braço esquerdo dele. Uhum. Esse cara foi incrível, assim, eu- né, se um dia ele assistiu o podcast, Pode falar o nome dele aí, pô. Eu falo bastante pro pessoal é, que me deram ele direcionamento. chama Rômulo. Então, assim, é um cara que ele me direcionava, a gente discutia processo, discutia tudo, e articulava, e ele era tipo nós, cara, ele era um cara, que trem, e aquilo me direcionava. Por exemplo, dava reunião mensal que a gente apresentava. Aí eu apresentava a reunião, acabava, ele falava, ó, não foi bom não, vem cá. E me direcionava. E aquilo ali, pra mim, eu pegava aquilo como aprendizado pra mim. Então fez muito parte da minha evolução, muita parte da minha evolução. E desde então, dali, minha carreira foi só alavancando. Né? Depois eu fui para outras empresas e eu consegui agregar cada vez mais meu modo de se posicionar, meu modo de comunicar. Porque a comunicação hoje interna, ela é muito. Desculpa. Ela é muito falha dentro de uma empresa hoje. A comunicação hoje dentro de uma empresa é horrível. Uhum. Poucas pessoas falam para mim hoje, na minha rede de network, que a
a comunicação flui de forma natural. É horrível. E isso é um desafio tremendo para todo mundo, né? Em todas as Em empresas, todas as em empresas. todas as áreas, todos os Ex- negócios. é- Comunicação é um dos é, principais problemas que existem. exatamente. Porque você fala uma coisa, mas aí que tem o papel da gestão, né? Você fala muito de manutenção, você vai direcionar o cara para fazer uma determinada rotina, que é importante. Dependendo da maneira como você direcionar ele, ele não vai fazer certo. Aí você vai ter que ir lá fazer. Aí tá errado. Então você tem que direcionar da forma certa, de acordo com o perfil dele. Então, você fala, não. Você pode perceber que quando tem alguma demanda específica, você já lê, ó, fulano de tal vai me ajudar nisso. É, Não é? sim. Ó, fulano de tal vai me ajudar naquilo. Você sabe a pessoa que vai te ajudar. E todo mundo é importante na equipe, só pra ressaltar. Todo mundo. E assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não foco na pessoa. Quando eu vou questionar um profissional, eu não questiono ele. Eu questiono o processo dele. Porque eu sou mais duro com o processo, não com ele. Pra ele não ficar chateado comigo. Entendeu? É duro com o processo e doce com as pessoas, né? O pessoal fala Exatamente. muito isso. Isso, porque ele é importante pra mim. Ou ela, né? Então, assim, eu foco nisso. O procedimento ele tem que evoluir de forma natural. O processo, você tem que. Quando se cria um processo, eu tive a oportunidade de implantar vários processos, inclusive até na parte de manutenção também. Já peguei, né, do zero. E aí, como é que faz? Eu, Valentim, vou ter que criar um procedimento para isso, dentro de uma parte de manutenção. O que que eu vou fazer? Eu não sei, né? Aí eu vou procurar a entender a dor daquele profissional. Então, não é que eu vou criar o processo e vou entregar ele um papel e falar assim, toma aí e faz. Não, tá errado. Eu vou criar, vou acompanhar, vou planejar, vou entregar isso em 90 dias. Intenso. É intenso. Não é, né, ué, toma aqui, toma o processo aqui, toma e faz. Não, eu tô com você. Intenso, intenso mesmo. Depois que eu senti que você tá tocando sozinho, eu entreguei o processo. Então isso, cara, é fantástico, mas é intenso. É intenso, porque aí a pessoa que tá com você, ela vai se sentir tanto valorizada e com um valor tão importante que ela fala, não, ele tá comigo e tô mesmo. O gestor tem que estar com o cara. E tem que ser o escudo da equipe. E isso é importante, cara. Isso é legal. Essa parte que eu citei pra você aí, né? De você criar, acompanhar, realizar junto com a pessoa, né? Você que quer ser gestor, às vezes as pessoas, né? Você pode até me Não, complementar. A gestão hoje não é status, cara. Não é. A gente quer chegar nesse patamar, mas quando a gente chega, a gente fala, porra, que responsabilidade, né? não. Mas o gestor ele tem que pôr a mão na massa. O gestor, se tá faltando um profissional que passou mal, você vai lá e põe a mão na massa. Fala, eu vou fazer. Entendeu? Eu tô com você, tô com o time, tô com a equipe. Isso é importante. Então, a minha carreira num todo é igual você pontuou. Eu sempre insistindo. Esse caso que você trouxe aí, cara, é super interessante, tá? Eu falo muito isso. É um PDCA constante. É um PDCA Eu constante. uso o PDCA na minha vida O pessoal. que seria um PDCA constante? PDCA é planejamento, checar, tal, já É, você muda. é o Só que, ciclo. só que você vai lá e tá sempre checando, É, sempre planejando, é. sempre ajustando a rota, sempre executando. Então é o PDCA constante, ele nunca para de girar. E cara, eu de forma inconsciente, quando você tava falando assim, falei, poxa, eu faço isso, bicho, mas de forma inconsciente, eu não sabia. Você falou agora aí que eu tive esse insight. Uma das formas minhas de fazer gestão, por exemplo, se eu assumir um time novo hoje, se eu assumir uma área nova hoje, eu sempre trabalhei dessa forma. Eu desço lá na ponta. Eu vou lá na ponta com o cara, ombro a ombro com ele, e eu vou entendendo as dores daquela área, vou orientando o cara naquele sentido e vou executando junto com ele naquele momento. E de forma intensa mesmo, né? Trabalho É, pro cara sentir que, pô, a frequência aqui mudou, cara. isso aí. Eu tenho que acompanhar esse cara, senão eu vou ficar pra trás. Pro cara entrar num outro nível de frequência. E conforme as coisas foram andando, eu vou saindo. Eu vou saindo. Então, uma coisa que eu fazia antes, eu já falava, cara, vai lá e faz agora lá pra você ver como é que é. Aí eu vou saindo, até que chega um ponto que você sai totalmente do processo. Eu sempre trabalhei assim, em todas as empresas que eu fiz gestão, só que eu nunca cheguei a sair 100% do processo. Porque, cara, esse tipo de trabalho traz tanto resultado que no meio do caminho você é promovido, você recebe uma outra equipe, o pessoal, pô, o Wes tá entregando pra caramba, o time do Wes entrega pra caramba, vamos dar demanda pra ele. Você Sim. tá sempre absorvendo coisas de outras áreas que não estão entregando, entendeu? E sempre foi assim. Na empresa que eu tô hoje, eu cheguei a curtir esse momento de realmente sair do processo quase que em sua totalidade.
é porque é um processo que a gente criou há 2 anos, vai dar fazer 2 anos e meio, que a gente está nessa pegada, e como ainda a gente acabei sendo promovido, absorvendo novas áreas, novas regiões, mas tem uma região específica, que é de uma menina lá que trabalha comigo, uma menina super profissional, que ela tá comigo desde o início. Então a área dela, a gente estruturou ombro a ombro junto e hoje ela toca 100% sozinha. Então hoje a área dela, chega a demanda pra mim, eu já toco pra ela, ela já toca 100% sozinha, porque eu consegui curtir esse momento dele. Existe um par dela também que eu já tô quase nesse processo, quase saindo sua totalidade. Existe um terceiro par que eu tô nesse início ainda de estruturar. Ainda tô muito presente nele, porque eu absorvi essa área nova em março, então tem 2, 3 meses, tá? E, cara, é muito legal isso, bicho. Então, você usa isso pra estruturar processo. Eu uso isso pra fazer gestão e eu nem sabia. É um PDCA o constante. PDCA ele é incrível, você pode utilizar ele pra tudo da sua vida.